de vista de expectativa, as minhas são as melhores possíveis. Eu compartilho da visão do Sandoval. Eu acho que temos desafios, mas o setor de energia nos últimos anos vem crescendo e vem evoluindo muito, né? Acho que a gente está com um número legal de participantes e podemos começar. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a participação do Sandoval, do Marcelo, da Thalita e da Agnes. Como eu coloquei anteriormente no nosso bate-papo, a gente sabe o quanto é difícil a participação nesses eventos, porque vocês, além das atribuições do dia a dia, a pandemia também trouxe outras atribuições e outras responsabilidades de temas urgentes e relevantes. Então, fica o meu agradecimento. O agradecimento abro para o Cid falar também. Não, eu agradeço também a vocês e acho que o pessoal já está querendo ouvi-los, né? Então, passo a bola, acho que é a Thalita a primeira, né? Na verdade, o Sandoval, só para explicar para os participantes, para os convidados que estão acompanhando, agradecemos a participação de vocês também. Todos vocês estão no mudo. A gente só vai deixar os palestrantes para conversar, porque às vezes toca um telefone, um cachorro late, então para evitar essas surpresas e atrapalhar o raciocínio, a gente optou por deixar todo mundo no mudo. Mas eventuais perguntas relacionadas ao webinar, vamos utilizar o bate-papo, então a gente fica à disposição, a gente vai fazer um filtro das perguntas relacionadas aos temas explanados pelos palestrantes, e a ordem vai seguir com a exposição do Sandoval, a Agnes, depois o Marcelo, depois a Thalita, tá? Aí chega de falar agora, como o Cid bem colocou, e eu abro a palavra para o Sandoval. Boa tarde, Sandoval. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Escritório de Advocacia Tomanic e Martiniano pelo convite. Satisfação e um privilégio muito grande. Agradecer no nome do Dr. Cid e do Dr. Urias pelo convite. Principalmente destacando a temática que nós vamos tratar. Vamos tratar de um assunto muito relevante, que é exatamente as expectativas que permeiam o setor elétrico nesse momento de pós-pandemia. Queria também cumprimentar a doutora Thalita, vice-presidente da CCE, da Câmara de Comercialização de Energia, ao doutor Marcelo Praz, diretor de TI, relacionamento com os agentes e assuntos regulatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nesse ato aqui também público, aproveitar e cumprimentá-los, respectivamente, doutora Thalita, pela recondução ao cargo de conselheira da CCE, e ao doutor Marcelo Praz, pelo início do seu mandato de diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Cumprimentar aqui a minha colega de governo, doutora Agnes, do Ministério de Minas e Energia, da Assessoria Econômica, e doutor Urias e a todos que nos acompanham, doutor Cid, se me permite, gostaria de fazer algumas rápidas palavras a respeito de como se deu o combate, o enfrentamento da crise da Covid pelo setor elétrico, pelas várias instituições do setor elétrico. Inicialmente, gostaria de dizer que, assim, sob uma perspectiva simplificada, o setor elétrico, nós temos 3 momentos muito bem definidos relacionados ao enfrentamento da Covid-19. O primeiro deles, liderado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, de forma mais rápida, deveu-se às ações que foram tomadas aqui no âmbito regulatório para garantir, assegurar a continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica e, ao mesmo tempo, permitir que a nossa população, a população do nosso país, pudesse cumprir as determinações das autoridades públicas, das autoridades de saúde relacionadas ao isolamento social, ou seja, ficarem em casa. Nessa perspectiva, a ANEEL rapidamente publicou a Resolução Normativa 878, que permitiu, entre outras questões que lá estão definidas, a suspensão do corte de consumidores residenciais e também de serviços considerados essenciais. E aí as farmácias, drogarias,
supermercados e indústrias consideradas essenciais. Então, um outro ponto que eu também gostaria de colocar é que, num segundo momento, a ANEEL, de forma integrada, instituiu um gabinete de monitoramento do setor elétrico, e aí esse gabinete ele foi estruturado exatamente para nortear as ações da agência no combate à pandemia da Covid-19 no setor elétrico. E aí nós montamos uma estratégia realmente de crise. Então, instituímos um canal único para a entrada de informações, um canal único para a saída de informações. Doutora Agnes, que está aqui, lembra que as reuniões com o Ministério eram todos os diretores, mais a nossa equipe técnica, exatamente para a gente ter convergência nas ações. Como estruturando ali as ações a serem tomadas, a agência, no momento crítico de recursos financeiros, a agência tomou rápidas decisões para injetar liquidez no setor e termos aí um pouco de tranquilidade para pensarmos nas soluções estruturantes. Então, rapidamente, a ANEEL providenciou a liberação em torno de 3 bilhões de reais para assegurar fluxo financeiro nas distribuidoras e, ao mesmo tempo, que os outros elos da cadeia pudessem também ter seus pagamentos honrados. Tá? Aí eu acho que eu colocaria agora como segundo movimento, foi o movimento de publicação da MP 950 e a publicação do decreto 10.350. Essas ações foram lideradas pelo Ministério de Minas e Energia, com a ampla participação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu diria que a solução estrutural passou-se a ser desenhada. E o terceiro e decisivo momento é o que nós estamos vivenciando agora, com a regulamentação da matéria pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O processo foi sorteado para a diretora Elisa Bastos, que está conduzindo os trabalhos, e desse momento sairá lá a estruturação do empréstimo entre 15 e 16 bilhões de reais, ato contínuo, assinatura dos contratos e a liberação dos recursos. Acho que eu gostaria aqui apenas de finalizar fazendo alguns destaques para esta solução que nós entabulamos. A primeira dela é que essa crise, como todos nós sabemos, ela não foi gestada no setor elétrico. Ainda assim, nós vamos conseguir sair desta crise sem recorrer a nenhum recurso do Tesouro Nacional. Ou seja, é uma solução que está sendo estruturada, gestada dentro do setor elétrico, o que mostra a nossa robustez, a nossa resiliência para o enfrentamento dessa crise. Eu destacaria apenas, para não colocarmos que não houve recurso do governo federal, nós temos que a MP 949, ela disponibilizou 900 milhões de reais diretamente do Tesouro Nacional para custear a tarifa dos consumidores integrantes da tarifa social de baixa renda durante 3 meses. Essa política pública, essa decisão do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro, encampada essa medida pelo ministro Bento Albuquerque e o ministro da Economia, Paulo Guedes, atenderá quase 10 milhões de consumidores brasileiros. Acho que esse é um ponto realmente de sensibilidade do governo, das instâncias de governo. Acho que o segundo ponto também a destacar da solução encontrada, que é em que pese ser um empréstimo, ele beneficiará os consumidores na medida em que todo esse descasamento financeiro, que em situações normais seriam aplicados nas tarifas do ano seguinte, nós iremos atenuar esse impacto tarifário durante 4 anos. Isso é bastante relevante para os consumidores, uma vez que, se não houvesse isso, nós teríamos aumentos da ordem de 11,5% em média. Agora, eu queria destacar também a possibilidade que o decreto 10.350 trouxe para incluir
nesse processo de atenuação tarifária as empresas que eram do grupo Eletrobras e que foram privatizadas, uma vez que se não houver a conta Covid, essas empresas experimentariam aumentos da ordem entre 17 e 23 bilhões, 17 e 23% em média. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica abriu a audiência pública, a consulta pública, dando, além dos recursos ordinariamente elegíveis para o empréstimo, também a possibilidade da antecipação de parte da parcela B dessas empresas. E aí, para nossa surpresa, essa contribuição foi muito bem aceita pela audiência pública. Então, também colocar que isso é benéfico para as distribuidoras, na medida em que assegura a continuidade e sustentabilidade econômica e financeira do serviço, sem comprometer ou contaminar outros segmentos, pois assegura o pagamento das contas de energia. Também é particularmente importante para geradores e transmissores, porque tem ali os seus fluxos financeiros assegurados e podem continuar honrando os seus empréstimos bancários. Ponto importante de destacar é que o decreto não trouxe nenhuma surpresa, o que mostra a previsibilidade da decisão. Foi uma construção feita a várias mãos, com bastante interlocução com todos, bancos, distribuidoras de energia, Ministério da Economia, Banco Central, agência reguladora. Então, foi uma boa solução. Trouxe contrapartidas para as empresas, é importante isso também, e o teto muito bem definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, na realidade, definido pelo decreto e trazido para a ANEEL fazer as suas considerações a respeito desses limites, considerando as inadimplências verificadas, o limite de redução de mercado, o limite dos empréstimos para os consumidores do Grupo A, diferimentos de aumentos, postergações de aumentos e também os limites da parcela B, basicamente remuneração do capital próprio e cota de reintegração regulatória. Vamos falar agora aqui do futuro, então, tanto a doutora Thalita como o doutor Marcelo Praz, eles têm informações bastante relevantes a respeito do comportamento do nosso insumo principal, que é a energia elétrica. Então, com relação à nossa retomada, o que eu sinceramente espero é que nós confirmemos cada vez mais a nossa tendência. O Brasil é o país que tem energia farta, energia renovável, mas temos que trabalhar muito, porque a nossa energia ela não é barata. Então, esse é o ponto, é o grande desafio que deve nortear as ações dos tomadores de política pública para os próximos anos, para que a gente consiga assegurar essa posição de destaque do nosso país. São essas minhas palavras. Muito obrigado mais uma vez. Sandoval, obrigado, Sandoval. Agradecemos novamente suas ponderações e só para ilustrar um ponto importante, a estruturação da conta Covid, ela foi muito rápida. Em menos de um mês, ela foi muito rápida. A gente analisa esses documentos, coloca ponderações. A gente sabe que com a CDE tivemos grandes discussões, até a judicialização do tema, mas a forma que o decreto foi estruturado e a forma que a própria minuta de resolução está sendo estruturada até que ocorra a sua publicação, ela mitiga várias discussões que nós tivemos lá atrás com a CDE, em 2015, e aqui a gente não percebe. Então, além do grande trabalho, porque isso envolve CCE, envolve distribuidoras, envolve consumidores, a própria agência reguladora, o governo, é importante ressaltar que o trabalho foi um trabalho muito rápido, porque não é simples, esse tipo de operação não é simples, e foi um trabalho muito bem feito. E além de ser muito bem feito, a interligação desses assuntos é visível. Recentemente, a gente teve a publicação de um decreto que isenta, que coloca a alíquota zero para as operações que vão ser realizadas pela CCE, a incidência do IOF. Quer dizer, então não é uma solução só do mercado de energia, foi uma solução composta
pelo Ministério da Economia, pelo Ministério de Minas e Energia e pela agência reguladora. E acho que muitas das vezes a gente não elogia quando tem que elogiar o trabalho que foi feito e com certeza vocês merecem os parabéns, não só nossos, mas de todo mundo que está assistindo, porque foi uma solução rápida e de todas as medidas que você narrou, as propostas chegaram muitas propostas para vocês e vocês atuaram ali de uma forma equilibrada, até a liberação dos próprios recursos da CCE, que foi uma medida super rápida. Então, acho que a gente tem que ponderar, precisa elogiar a atuação de vocês com relação à questão da conta Covid e esse momento complicado que o país, não só o país vive, mas como o mundo também, e as medidas estão sendo adotadas e tenho certeza que repercutirão muito bem no setor elétrico. Agora eu passo a palavra à Agnes para ela tratar do tema e chega de eu falar, porque o pessoal quer ouvir vocês, e não eu. Acho que a Agnes... Gente, boa tarde. Queria agradecer Urias e Cid pelo convite, também cumprimentar meus colegas de setor. A gente tem se encontrado muito, né? Agora, principalmente nesse momento de refletir sobre questões emergenciais, além das estruturais. Então, Sandoval, Thalita e Marcelo. Eu partilho da mesma compreensão que o Sandoval, naturalmente, assim, e essa que você externou, né, Urias, que no fundo o trabalho tem sido muito intenso e muito conjunto. E eu achei legal que o Sandoval colocou, né, esses 4 estágios da atuação, 3 estágios, né, mais ou menos, da atuação da ANEEL. Então, vou fazer um paralelo com mais ou menos os nossos 3 estágios no Ministério, para vocês verem também como é concatenado, né? E assim, tem sido muito intenso e a gente tem trabalhado cada um dentro das suas competências, mas de forma muito sincronizada, né, para os movimentos se casarem. Então, acho que isso, obrigada assim, realmente pelos cumprimentos, mas por outro lado, às vezes as nossas percepções de tempo são distintas. Eu vou te dar o exemplo. Então, vamos lá, para o Ministério, a primeira questão, quando a gente verificou que a pandemia era uma realidade, né, e que teria consequências que a gente não conseguiria estimar, e também não sabendo por quanto tempo a gente teria que lidar com elas, a primeira iniciativa no Ministério foi justamente parecido com o gabinete da crise da ANEEL, mas talvez em maior proporção, de juntar todos os nossos setores, todos os nossos agentes, todas as nossas agências reguladoras e as entidades vinculadas, e também, eu acho que a ANEEL também fez isso, também muita interação com os entes federativos, estados e municípios, porque no primeiro momento mesmo, que nem o Sandoval falou, a gente teve sim uma preocupação com o abastecimento, né? Então teve que fazer toda uma sensibilização, cada estado decidindo, né, o que achava melhor, né, para a sua região, para os seus municípios. Então a gente teve muito essa preocupação com o suprimento. E depois uma preocupação com, visto que a gente não sabe o tamanho dessa crise, vamos manter um canal de comunicação que seja perene e constante para a gente ir se atualizando, para os agentes irem trazendo o que está pegando. Então, no Ministério, a gente criou 3 comitês setoriais, um para o setor elétrico, um para o setor de petróleo, gás e biocombustíveis e um para o setor de mineração, cada um deles coordenado pelo secretário da Secretaria Finalística. No caso do setor elétrico, é o Rodrigo Lim. E aí a gente foi, então, se deparando com as demandas. E, naturalmente, a primeira preocupação, enquanto Estado daí, né, e que foge um pouco até da questão setorial, é a preocupação com os mais vulneráveis, que nem disse o Sandoval, na ANEEL, eles adotaram a resolução para impedir o corte, e em paralelo, então, a gente desenhou a medida provisória para justamente dar isenção para os consumidores beneficiários da tarifa social no mesmo período dessa carência para cortes, né, dos 90 dias, que, como disse o próprio Sandoval, também requeriu, então, aportes do Tesouro, então foi casado naturalmente com uma discussão com a economia. E aí, assim, essa medida também teve essa preocupação de preservar mais os caixas das distribuidoras, porque a gente sabendo que com a questão do corte, da suspensão dos cortes, você talvez tivesse, né, sim, um comportamento dos agentes se tornarem inadimplentes. Então, pelo menos na parcela mais vulnerável, em que a gente sabe que talvez haja mais dificuldade de recuperação de renda, essa questão da isenção do consumo até 220 kWh mês para consumidores da tarifa social era relevante. E aí a própria medida provisória, e aí olhando para o que a gente tinha de experiência no setor, que era a conta CR, então assim, olha,
a solução que a gente vê que possa ser a mais rápida de se estruturar para ajudar as distribuidoras, e naquele momento, isso foi final de março, início de abril, a gente olhava assim, não, realmente a gente tem que manter a liquidez do setor, a gente tem que manter alguma capacidade das distribuidoras terem receita e continuar, ou recursos para continuar fazendo os pagamentos. E aí a MP saiu dia 8 de abril. E por que eu falo de timing? Porque eu fico feliz assim de ver essa retrospectiva e como vocês mostram que talvez o setor tenha reconhecido que a gente agiu de forma diligente. Porque o Sandoval muito bem sabe que logo que saiu a medida provisória, a gente já estava conversando com os bancos e falando, não, agora decreto semana que vem. E a gente falou, não é semana que vem, porque no fundo a ANEEL fez um trabalho super relevante que tem a ver com o gabinete da crise, de fazer esse mapeamento inteiro do setor, onde tinha recursos sobrando, onde que a gente pode ver que de levantar as garantias, né, para esse financiamento. E mais de qualquer forma, na época do MP, a gente já sinalizava, assim, a exposição de motivos trata isso, que o objetivo do MP não é só dar alívio financeiro para a distribuidora, mas sim tentar preservar os consumidores de alguma forma. Então, naturalmente, o trabalho que a ANEEL fez foi super rico e muito relevante, de mostrar para a gente, né, que teria que dar adesão ao decreto, quais eram os ativos mais robustos, quais eram os ativos que fazia mais sentido você tirar hoje dos reajustes tarifários desse ano para serem pagos pelos consumidores ao longo do tempo. Então, para mim, o maior benefício, o maior ganho que eu acho que a gente teve nesse processo é, de fato, a gente conseguir separar os ativos e os beneficiários dos ativos. E na hora que a gente trouxer a possibilidade, né, então, ao momento do repagamento, vão ser responsáveis pelos pagamentos dos custos da operação aqueles que se beneficiaram. Então, se foi uma parcela de energia que alguém deixou de pagar, as distribuidoras deixaram de passar para os consumidores, estavam na CVA esse ano e o consumidor teria que ter pago, então ele naturalmente vai pagar o custo da operação naquilo. Agora, se for alguma coisa relativa a encargos setoriais, que daí a gente tem consumidores das distribuidoras e consumidores do Mercado Livre, aí eles também vão ter que pagar, porque no fundo não entrou a tarifa do uso do sistema esse ano. Então, assim, eu acho que foi muito rico esse processo e o decreto acho que saiu bem desenhado e bem claro nesse sentido, que eu acho que está possibilitando então, esse trabalho da ANEEL de fazer essa regulamentação muito robusta sobre isso. Então, assim, eu agradeço muito por essa perspectiva de que foi rápido, porque para a gente no Ministério, a gente falou assim, nossa, esse negócio está demorando muito para sair, mas no fundo, eu acho que foi realmente muito importante, né? Mas, assim, eu falo isso porque, por outro lado, a gente tem, sim, né, um cenário no setor não, no país, né, que tem muitos setores atrás de recurso, né? Então, assim, a gente sabia que tinha um pool de bancos comprometido com essa operação. Então, a gente falou assim, não, a gente tem que estar sempre mostrando que está sendo diligência ao máximo, mas também olhando tempestivo ao máximo, né? Então, eu acho que foi um casamento, assim, desses dois esforços. E aí, qual que é a nossa terceira fase? Enquanto a gente estava desenhando o decreto, né, discutindo o painel, os agentes vinham falando com o Ministério e falaram assim, ó, além disso, tem outras medidas que a gente pode fazer. Tem outras medidas, que a gente sempre ouve muito, vocês têm recursos setoriais como o P&D que talvez possam ser utilizados para ou diminuir o valor do empréstimo ou atenuar impacto tarifário no futuro. Então, essa é a etapa que a gente está entrando agora, né? Então, se a gente está entrando agora em olhar para tudo que os agentes trouxeram para a gente de medidas adicionais, e algumas, inclusive, têm o potencial até de melhorar estruturalmente o setor, por exemplo, que tem a ver com... a gente tem pleitos de agentes, por exemplo, no ano passado, na modernização, a gente estava pautando talvez a revisão extraordinária de garantias físicas. E a gente tirou isso da agenda da modernização no início do ano, porque a gente viu que não havia muito ganho em fazer uma revisão extraordinária agora, visto que a ordinária está prevista para ocorrer entre 22 e 23, já com a atualização dos parâmetros que são relevantes para a gente ter um real dimensionamento dessas garantias físicas. Só que agora, nesse momento de excesso de contratos, existem agentes que têm problemas com suas garantias físicas que usualmente vão e compram contratos no mercado, né, para poder entregar energia. Então, eles têm falado, talvez agora vocês possam pautar essa discussão e dependendo das compensações que vocês pensem, para extensão de outorga e tal, a gente possa aderir agora. Então, a gente está vendo que a gente tem um espaço que é muito rico também de endereçar algumas questões estruturais e isso, então, agora a gente está nessa etapa no Ministério. Então, assim, essa é a nossa terceira etapa no Ministério. E aí você mencionou rapidamente a modernização. O que eu acho que é legal falar é que assim, a modernização ela continua seguindo dentro dos prazos. Óbvio que tem alguns que a gente adiou
principalmente aqueles que requeriam grandes decisões, porque a gente entende que a modernização é um espaço criado e organizado, sistematizado para facultar a participação dos agentes. Então, nada muito estrutural caberia a gente tomar decisão agora, nesse momento muito crítico, né? E até porque a gente tem que ter um pouco essa noção de para onde que esse mercado está indo, essa recuperação, quando é que vem e tal. Mas, assim, a gente está andando muito nas frentes da integração do gás e energia elétrica, a gente está andando, que tem muito a ver com o novo mercado do gás, a gente está andando nessas discussões que tem a ver com a alocação pelo pagamento da confiabilidade sistêmica, né, que é a frente de laço energia, e aí tem a ver justamente com o que o Sandoval falou, né, que no fundo a gente tem muita energia renovável, e bastante fonte de energia, mas de alguma forma a energia não é barata, então como é que a gente consegue representar o real custo dessas fontes, e como é que a gente consegue fazer com que os agentes ou os consumidores todos paguem por essas fontes na medida que eles se beneficiam das fontes. Então, uma questão é uma fonte eólica que é puramente energia, outra coisa é uma fonte de uma termoelétrica que traz essa confiabilidade sistêmica que a gente enxerga como um bem público, praticamente. O setor inteiro se beneficia disso. Então, essas discussões elas estão evoluindo muito bem e a gente tem, sim, recebido feedbacks dos agentes e está aberto, naturalmente, para discutir os pontos, por exemplo, na questão da frente da integração de gás e energia. Em maio, a gente fez bastantes reuniões com as associações que estão acompanhando essa frente, mas, assim, talvez não tomando decisões cruciais nesse momento. Mas, assim, por isso que eu falei, assim, né, a retomada, a gente está se preparando para essa retomada, para ter bastante material para discutir, para ter bastante maturidade naquilo que a gente está discutindo, para apresentar para a sociedade. Então, assim, acho que mais ou menos isso que eu queria falar, e assim, fico aberta depois para maiores questionamentos. O Agnes, aproveitando a sua fala, e me parece muito prudente o posicionamento que o Ministério de Minas e Energia vem seguindo, então, vamos solucionar o problema da pandemia ali dentro das atribuições, dentro da competência, mas os outros assuntos, eles não pararam. Existe todo um acompanhamento e um desenvolvimento, esse link do mercado de gás que vai ser muito importante para a evolução do setor. Então, o sinal que a gente captura com sua fala é nesse sentido. A gente está estruturando aqui para solucionar o problema, as questões da pandemia. Vocês estão enxergando oportunidades e, além dessas oportunidades, as medidas para aperfeiçoamento do setor de energia, elas permanecem estão ali no radar. Acho que é a forma mais correta de colocar, estão ali no radar e a gente precisa entender, então, o movimento que o mercado vai seguir para efetivamente pensar em implementá-las. É isso, né? Exatamente. Eu acho assim, mais do que estão no radar... Fugiu um pouquinho. Acho que a fala dela... Agnes, a gente não está te ouvindo. Não está ouvindo? Agora voltou. Desculpa, não, o que eu queria dizer é que, mais do que estão no radar, tem discussões estruturais que a gente está tocando da modernização, sim, né? Mas, como você mesmo disse, a gente precisa, sim, conhecer, né, a nova realidade, principalmente em termos de carga, né, de evolução do mercado, para adotar as medidas na prática, né? Então, assim, eu acho que esse aqui é o ponto mais crucial, mas do que a gente está observando, por exemplo, a gente já teve agora a revisão extraordinária da carga, né? A gente já consegue olhar alguns cenários. Então, a gente consegue, sim, visualizar, por exemplo, que dá, sim, para a gente aprofundar a discussão sobre o lastro energia e talvez pensar em fazer essa contratação já no ano que vem, considerando essa modalidade. Naturalmente, quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que precisa, sim, de alteração legal, e aí a gente tem 2 projetos de lei que estão tramitando no Congresso, que contam com o nosso apoio, mas a gente também sabe que o Congresso tem, né, as suas prioridades também no momento, e o ministro Bento ele é muito zeloso também da gente respeitar, né, as competências de cada entidade. Então, também tem uma outra frente na modernização que trata justamente das medidas de transição. Então, a gente está realmente assim, tocando essas agendas, tem sido bem intenso. Assim. E sobre esse ponto, acaba sendo essencial a participação dos agentes, né, das associações
junto ao Congresso, embora existam infinitas prioridades, principalmente nesse momento, mas para tentar auxiliar a deliberação desses projetos. A gente sabe que, na prática, essa pressão, eventual pressão de associações, de grandes consumidores, de consumidores ou comercializadoras, geradoras, em impulsionar, as figuras também, obviamente, mas de impulsionar o Congresso, de fomentar essa discussão, agiliza muito, né? Porque a gente sabe que o processo para alteração da legislação no Brasil é um processo muito complexo. E muitas vezes a gente tem que estruturar algumas operações no mercado de energia, algumas melhorias que funcionariam muito bem se o Congresso também auxiliasse, né? É um trâmite burocrático, não tem jeito. Quem reza esse procedimento é a Constituição Federal. Então, acho que uma solução importante é a participação de todos os agentes do mercado nesse processo de estruturação da legislação, porque a gente sabe que o Brasil é um país em que uma alteração legislativa leva muito tempo, não que não tenha que ser assim, então impõe aí a necessidade da participação de todos os agentes, até porque o governo, como você colocou, vem participando para solucionar. Agnes, muitíssimo obrigado pelas considerações. Marcelo, sua vez? Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham, nos ouvem aqui nessa tarde. Queria primeiro agradecer ao Cid e ao Urias pelo convite. É um enorme prazer estar aqui pelo ONS. Agradeço as palavras gentis do meu colega Sandoval. E aproveito para saudar Sandoval, Thalita, Agnes, né, e dizer para o Sandoval que nós estamos muito bem acompanhados, né, e fico muito feliz em estar na companhia de vocês. Eu vou começar minha fala por quem me abriu, que foi Sandoval, e vou terminar pela Agnes. O que eu gostaria de conversar com vocês, né? Quer dizer, bom, primeiro, o operador não consegue falar sem falar em números, né? É da natureza do operador fatos e números. E o Sandoval deu a deixa aqui, então eu vou aproveitar e vou falar, ao longo da minha fala, eu vou usar fatos e números. Mas o primeiro fato que eu acho que é relevante, que o Sandoval trouxe, né? Eu já tinha comentado isso numa live anterior, é o seguinte: esse evento é muito diferente, né, daqueles pelos quais o setor elétrico passou nos últimos 20 anos, porque ele não é endógeno. Ou seja, é um fato exógeno ao setor e que trouxe impacto também para o setor. Ou seja, trouxe impacto para todos os setores da economia e para o setor elétrico. Quando a gente olha o racionamento de 2001-2002, ou mesmo a crise de 2014, a gente viu que eram crises, em geral, hídricas e que tinham rebatimento no setor, na cadeia produtiva, e, de uma certa forma, desestruturavam, em alguma medida, o setor e requeriam medidas que foram tomadas. Quando a gente olha agora, a gente tem uma crise exógena, que não é fácil medir os efeitos para o setor elétrico, não é fácil medir os efeitos para o futuro, não é fácil medir os desafios para o planejamento, né, a cargo do EPE. Traz uma componente de novidade na medida em que a gente não tem controle absoluto, diferente de um racionamento, que você sabe quando você entra, qual é a profundidade e quando você pode sair. Aqui é diferente. A gente vê muita gente discutindo, opiniões diversas, respeito todas, se a retomada da economia vai ser em U, se vai ser em V, se vai ser a partir de 2021, se vai levar mais alguns anos. Enfim, isso. E a gente olha para os outros operadores de sistemas, que a gente participa de um fórum de grandes operadores, com os 15 maiores operadores de sistema no mundo, e a gente vê que as dificuldades são exatamente as mesmas pelas quais os outros países também estão passando, fruto, né, dos impactos econômicos que essa crise traz e acaba rebatendo no setor elétrico. Então, eu acho que essa observação de Sandoval é muito importante. Por quê? Porque é ela que vai dimensionar qual é o remédio que a gente vai trazer. E aí eu acho que tanto o Poder Concedente quanto a ANEEL foram profundamente diligentes nas medidas, e eu vou trazer alguns comentários sob o ponto de vista do que a gente consegue capturar no ONS em termos de adimplência e de perspectiva de novos investimentos, que foram fundamentais, né? A tempestividade, a diligência com que as medidas foram tomadas foram fundamentais para a cadeia produtiva. Bom, então, eu começo voltando 60 dias atrás.
a gente entra na pandemia e imediatamente a gente sente os efeitos no consumo. Né? Esse é o efeito imediato que a gente sente. E vai aprendendo com ele uma série de questões. Né? Uma das questões que você tem que aprender, né, como é que você opera o sistema, que é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. As pessoas acham que existem dificuldades operativas quando a carga está muito alta. Por exemplo, naqueles dias mais quentes, eu já comentei isso, nos dias mais quentes de verão. As pessoas não se dão conta que existem enormes dificuldades operativas quando a carga está muito baixa também. Por quê? Quando a carga está muito baixa, em geral, você tem unidades geradoras que não estão conectadas, né, que, portanto, não podem prover síncrono no sistema, não podem prover inércia, e muitas linhas de transmissão que também estão desligadas. Eu cito até o exemplo que aconteceu no segundo domingo de maio, né, ou seja, menos de um mês atrás, 3 semanas atrás. Nós tivemos no dia 10 de maio um consumo de energia que estava 7.000 megawatts médios abaixo do segundo domingo de maio de 2019. 7.000 megawatts médios. Tivemos a menor carga nesse dia, às 7 horas da manhã do domingo, que foi de 39.500 megawatts médios. Isso corresponde à carga verificada no inverno do ano 2015, né, de 5 anos atrás. Então, operar o sistema com essa característica conjuntural é extremamente difícil. Naquele dia, nós tivemos um corte de geração eólica de 4.600 megawatts e 700 de solar, predominantemente na região Nordeste. E vertemos nas hidráulicas energia vertida turbinável de 14.500 megawatts médios nesse domingo. E, de novo, lembrando que você tem muito menos ativos sincronizados no sistema, tanto geradores quanto linha de transmissão, que traz dificuldades e complexidades diferentes daquelas com as quais a gente está acostumado na operação do sistema. Esse é um ponto importante. Rebatimento na carga que a gente vê agora aprovado pela ANEEL para uso a partir do PMO de julho, né, com a previsibilidade de um mês. Nós temos uma redução do PIB de 5% em 2020, mantendo aproximadamente as mesmas taxas de 21 a 24. Isso dá uma redução da carga de 5 gigawatts médios no período 2024. 5.000 megawatts médios. Eu até fiz uma brincadeira com o Rui, da última vez que a gente estava conversando. É como se alguém tivesse brindado a gente com uma energia firme de uma nova Belo Monte, né, a partir de abril, desde abril. Aí o Rui falou, mas a Belo Monte só vai durar 4 anos. Eu gostaria até que durasse menos do que isso, né? Ou seja, que a gente tivesse uma retomada, um reaquecimento mais rápido. Não sabemos, mas o fato é que a carga que nós vamos utilizar, visão hoje, até 2024, ela é 5 gigawatts médios, a menor do que aquela que a gente previa em dezembro de 19, quando estava fazendo o PMO de janeiro. Então, isso é um impacto muito relevante, né? Isso, conjugado com afluências razoavelmente favoráveis na região sudeste e bastante favoráveis na região nordeste, dão uma perspectiva de atendimento extremamente favorável ao longo de 2020 e provavelmente nos anos futuros, até dezembro de 24. A gente sabe que a região sul é a região que está passando por alguma dificuldade e a gente tem uma expectativa que a gente inicie um período mais úmido na região sul e tem uma retomada dos níveis de reservatórios. A gente tem uma expectativa, por exemplo, de chegar no reservatório equivalente da região sudeste e centro-oeste ao final desse ano, alguma coisa entre 29% e 39% da energia armazenável máxima. Por que eu estou dando essa faixa? A gente está trabalhando com um cenário de uma hidrologia mais desfavorável, uma média e até uma mais favorável. Isso nos faz excursionar uma variação de 10% de armazenamento ao final do ano, que vai levar entre 29% e 39%, que é uma situação bastante confortável para o Sudeste. Se a gente imaginar que o Nordeste terminou com 92%, coisa que ninguém imaginava que se acontecer, terminou o período chuvoso com 92% e começa agora a safra dos ventos, das eólicas, o Nordeste tende a andar um pouquinho de lado, ou seja, não é esperado um depressionamento acentuado ao longo da estação seca. Então, é uma situação diferente, né? Aliás, esse é um outro desafio da operação do sistema, mas não é
o tema que a gente vai tratar aqui, que é a inserção massiva de renováveis. Então, esse traz uma perspectiva interessante para a gente poder enfrentar a crise. A gente ganhou um tempo, né? E esse tempo que a gente ganhou é uma oportunidade para discutir questões que eu gostaria de concluir minha fala depois endereçando a questão da modernização que a Agnes estava comentando. Eu participo do grupo que tem acompanhado os trabalhos representando o INS desde o início do ano passado. Bom, passando então para o estágio seguinte, né, quando pergunta, mas e aí, quais são as evidências que o operador nacional tem dos efeitos da pandemia, além desses que eu já mencionei? Existe alguma afetação de curto prazo? A gente consegue enxergar alguma afetação de médio prazo? Interessantemente, curiosamente, não. Tá? E eu acho que grande parte delas é devido às medidas que eu já mencionei, que foram tomadas pelo Poder Concedente e ANEEL, que conseguiram neutralizar possíveis efeitos danosos que poderiam ter um rebatimento em toda a cadeia, inclusive no pagamento dos contratos e encargos de uso do sistema de transmissão. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é o nível de adimplência, né, da liquidação dos encargos de uso. A gente vem com uma adimplência, a gente terminou no dia 25 de maio, que é quando a gente faz a liquidação dos encargos de uso, foi a primeira liquidação que a gente terminou totalmente dentro do período da pandemia, do isolamento social. É a primeira completa que a gente terminou os 30 dias dentro da pandemia. E qual foi a inadimplência observada em 25 de maio? 0,15%. 0,15%. Ou seja, esse número é absolutamente idêntico ao nível de inadimplência e algumas vezes até menor do que a inadimplência observada nos meses anteriores à pandemia. E a gente reputa isso às medidas tempestivas que foram tomadas pelo Poder Concedente e ANEEL, que conseguiram neutralizar, digamos assim, no primeiro efeito que você teria para conter, que seria no segmento da distribuição. Então, esse é um fato importante e a gente não tem nenhum indício de que esse nível de inadimplência vai aumentar. A gente entende e tem toda a expectativa que essa adimplência se mantenha nesse nível, né? Muito, muito, muito alta, praticamente zero inadimplência. Nós estamos falando, né, em números, de uma movimentação mensal de 2 bilhões de reais. São 2 bilhões de reais que são movimentados nessa liquidação mensal. Fazem parte 239 agentes de transmissão e quase 1.000 usuários do sistema de transmissão. Tá? Então, isso é um primeiro comentário que a gente já dá do efeito pós-pandemia. Ou seja, as medidas surtiram efeito e nós não temos nenhuma visualização de um impacto que venha a acontecer nos próximos meses. Outro fato que eu acho que é importante, né? Uma medida que foi tomada pela ANEEL ao promover o desconto nos encargos de uso do sistema de transmissão dos meses de abril a junho, que deu um desconto aproximado em abril de 16% e em maio de 17%, né, que vai ser compensado então na tarifa no próximo ciclo tarifário, que começa em julho de 2020. Outra medida que a gente reputa como muito importante. Houve, como a ANEEL permitiu, uma postergação de algumas vigências de contrato de uso do sistema de transmissão. Para ser mais preciso, 51 geradores pediram postergação. São postergações, em geral, muito curtas devido à pandemia, mas muitas vezes em relação ao acesso às instalações, mobilização dos canteiros, continuidade das obras. Mas a gente prevê que são muito circunstanciais, conjunturais e que vão ser superados muito rapidamente. Depois Sandoval pode até comentar. Aí vamos olhar agora então para o futuro. Futuro primeiro olhando. E a integração ao sistema, ela está sendo afetada? Né? A integração das novas obras os fatos mostram que não. Né? Então, a expectativa que a gente tem é de continuar na mesma celeridade em relação à integração de obras de geração e transmissão que a gente já vinha. Né? Em grandes números, nós emitimos 415 documentos de integração, né? E seguimos emitindo em maio, ou seja, não houve redução em relação a antes da pandemia. Continuamos emitindo documentos de integração, que são tipicamente as DAPR para geradores e
TLs para os transmissores. Então, a gente continua no mesmo ritmo. E novas conexões, solicitação de novas conexões ao sistema, que a gente começa atrás, né, com os pareceres de acesso, informações de acesso. Será que diminuíram? Ou seja, a gente está olhando agora para o futuro, aquilo que vai entrar lá na frente e que vai impactar condições de atendimento e a expansão do sistema. Entre janeiro e maio, a gente emitiu 253 documentos de acesso, muito maior do que o período janeiro a maio de 2019, e as solicitações continuam. Eu sou um dos diretores que tem que assinar TLs e DAPRs. Sandoval, em 3 semanas de mandato, eu nunca imaginei que eu ia assinar tanta carta na minha vida como esses documentos, né? Então, é impressionante. Impressionante. Aparentemente, a gente não vê nenhum impacto. E isso nos dá bastante conforto nesse sentido, né? Para não me estender muito e dar oportunidade depois de a gente ter um debate, eu gostaria, então, de concluir essa minha fala introdutória com relação à modernização, né? Eu queria repetir, né, o que eu falei numa outra live, que a Agnes estava presente. Eu acho que a gente ganhou uma oportunidade. Nós temos uma janela de oportunidade em função das condições de atendimento, até da postergação dos leilões que a gente tinha, né, A-4 e A-5 de 2020. Nós ganhamos uma oportunidade para tratar de questões importantes, né? Talvez não tão urgentes, mas questões que são profundas e importantes. E a Agnes já mencionou algumas delas, mencionou que o Comitê de Implementação da Modernização continua trabalhando, né? Eu vejo, é fato, tivemos uma reunião na semana passada de acompanhamento das medidas. Eu acho que tem algumas frentes de trabalho que a gente poderia olhar com mais atenção, justamente pela essa oportunidade que a gente teve. A Agnes já mencionou a questão da separação lastro-energia, que ela é legal, ela não é infralegal. A gente sabe que tem uma velocidade de tramitação que é maior, é mais extensa, mais longa, mais negociada. Mas eu antes gostaria até de mencionar, né? Até me perguntaram, né? Mas por que você não comentou nada sobre o preço horário? Né? Eu não comentei nada do preço horário da outra vez, porque, na minha visão, é um fato já, né? Quer dizer, a gente já trabalha hoje na programação utilizando o modelo D100, já temos os custos marginais de operação sendo calculados a cada meia hora, com base no modelo, e a Thalita depois pode comentar sobre isso. A 1º de janeiro de 2021, a gente vai ter os preços calculados com base no D100. Então, por isso que eu não falei, que eu considero que essa é a primeira etapa, lá na parte de formação de preço, que eu considero que já está atendida, já dei um cheque nessa questão. Então, voltando para a questão modernização, lastro-energia e racionalização de encargos e subsídios, alocação de custos e riscos, essas eu acho que são questões que a gente deve tratar com bastante atenção em função dessa oportunidade que nós recebemos, né? Por um lado, infelizmente, a recebemos, mas recebemos. E uma coisa que eu comentei é o seguinte: hoje a gente tem uma contratação que ela está baseada num único produto, que é energia. A gente não consegue fazer uma dissociação daquilo que a gente contrata hoje. O fato de a gente ter energia contratada e aparentemente ter condições de atendimento favoráveis não significa que todos os requisitos do ponto de vista de operação do sistema estão qualificadamente bem atendidos. O exemplo que eu dou é suprimento de potência. A gente vislumbrava lá na frente, lá para 2024, 2025, a necessidade de contratação de potência. Pode ser que isso tenha uma ligeira alteração em função da percepção da realização da carga, mas eu lembro que o fenômeno potência é diferente do fenômeno energia. Você pode estar bem atendido na energia e ter uma insuficiência em potência. Então, vale a pena a gente olhar essas questões com cuidado. A separação lastro-energia endereça muito bem essas questões na medida que você começa a ter um olhar mais claro sobre os requisitos do sistema, aquilo que você precisa contratar e os atributos das fontes que são candidatas a prestar aqueles serviços. E como atributo, né, eu adiciono, finalmente, a questão do mercado de serviços ancilares, que também a gente tem uma oportunidade de visitar essa questão com mais profundidade. Eu sei que isso é tema de interesse do Ministério, como também sei que é da própria ANEEL. No ano passado, nós fizemos um workshop no ANS junto com a ANEEL sobre prestação de serviços ancilares. Então, eu concluo minha fala, Urias,
com essas questões. Eu acho que a gente tem essa oportunidade, a gente pode depois debater, comentar, mas eu acho que são questões importantes. Tá? Obrigado, Urias. Obrigado, Marcelo. Agradeço, Marcelo, as ponderações, e são temas tranquilos, né? Separação de lastro de energia, serviços ancilares, são temas simples, né? Que demandam aí grandes discussões. Eu queria, eventualmente, Sandoval, você pode fazer uma observação sobre esse tema? Sobre as ponderações do Marcelo? Você está no mudo. Não. Então eu vou pedir para liberar. Obrigado, Urias. Acho que o Marcelo foi bem abrangente aí na fala dele. Essa questão da perspectiva da redução da carga foi uma questão que foi trazida pelo ONS, pela EPE e pelo ONS, desculpa, EPE, ONS e CCE, e que para que a ANEEL avaliasse uma revisão extraordinária da carga. Então, acho que todos os estudos que são feitos, eles são feitos com uma previsão de crescimento de carga para um determinado horizonte. Na medida em que é identificado pelos órgãos de planejamento de longo prazo, de curto prazo, que é o ONS, e de acompanhamento do mercado, que é a CCE, que aquela carga não se verificaria, nós tínhamos que fazer o que fizemos, porque nós estaríamos com dados que não representam a realidade. Então, ainda que isso em alguma medida pode frustrar e frustrou alguns agentes de mercado, os órgãos de planejamento não poderiam estar estudando, operando, prevendo o setor com uma carga, com uma realidade que não se verificaria. Então logo isso foi trazido para a ANEEL, a gente rapidamente fez a revisão extraordinária da carga. Agora, acho que um ponto que o Marcelo colocou e que a doutora Agnes também antecipou, esse momento auspicioso, vamos colocar essa fala, acho que é um momento que ninguém gostaria, mas preferiríamos estar premidos lá pela necessidade de contratar mais, a economia estaria mais aquecida, enfim, a gente daria nosso jeito, o operador com certeza iria se virar para operar o sistema, iriam ter autorizações emergenciais para novas fontes, novos reforços, mas nós não escolhemos isso, e veio a pandemia. Eu acho que é um momento que nós temos, e aí a doutora Agnes foi precisa na questão de como o ministro Bento tem tratado com o parlamento, as discussões que estão ocorrendo lá tanto na Câmara como no Senado. O PLS 232, ele é um projeto magnífico, ele endereça muitas das coisas que nós estamos aqui preocupados, a separação de lastro, energia, a questão comercial, um tratamento que está sendo dado para as outorgas, a portabilidade também ali do consumidor. Eu acho que tentar me lembrar de outros pontos aqui, a questão realmente da separação do lastro de energia, ele é o ponto mais relevante do PLS 232. Então, temos outras questões nesse PLS que vale a pena destacar relacionado à modicidade tarifária, ou seja, na medida em que faz um tratamento para as questões da CDE de alguns estados da região norte que estão pagando cotas da região sudeste, que é uma cota mais elevada, especificamente o Acre e Rondônia. Tem o fato também do ACR médio nas regiões isoladas, que isso também encarece a tarifa daquelas regiões. Tem a questão do empréstimo da RGR, acho que é um ponto também bastante importante que deverá distensionar as tarifas em algumas regiões do país. Ou seja, agora nós temos um tempo, Urias, aí para arrumar a casa. Então, eu acho que a mensagem do Marcelo foi brilhante, da Agnes também, no sentido que, olha, temos oportunidades a explorar. Não, perfeito.
é muito importante. E sobre o projeto de lei 232, ele não só vem solucionar questões, problemas que surgiram no setor, mas como traz inovações, né? Então, ele está muito bem estruturado para auxiliar nos problemas que nós tivemos e que eventualmente ainda tenhamos no setor elétrico. Agnes, você quer fazer um comentário sobre a fala do Marcelo? Está no mudo. Está no mudo, peraí. Eu tenho um hábito, às vezes eu participo desses webinars, estou sempre olhando para o lado porque eu vou anotando, né? Muita coisa. Assim, eu acho que o Marcelo trouxe uma questão muito interessante quando ele falou de serviços ancilares. Eu mesma já conversei com o Sandoval sobre isso. Por que Lastro Energia está num projeto de lei? Porque se a gente olhar bem para o problema, a gente está olhando para a confiabilidade sistêmica, que algumas fontes trazem, e que hoje, se a gente contrata nos leilões de energia, só os consumidores, as distribuidoras pagam, e todo mundo se beneficia. E geralmente essas fontes que trazem confiabilidade sistêmica, elas são mais caras, e é por isso que a gente tem visto, sim, energia mais cara no portfólio das distribuidoras do que aquela energia que está disponível no Mercado Livre. Então, está no PL porque a gente tem que poder separar o universo de pagantes, dependendo da característica de cada fonte. E aí, quando a gente olha para essa discussão de Lastro Energia, a gente, na frente de atuação de Lastro Energia, do mesmo jeito que de gás, da integração de gás e energia elétrica, a gente fez reuniões com as associações que acompanham essa frente no comitê de implementação agora em maio. Lastro Energia, isso foi entre, acho que janeiro e fevereiro. E a gente ouviu 12 associações. Essa é a frente que tem mais associações acompanhando, naturalmente, porque eu acho que é uma questão muito estrutural do setor, né? Então tem vários segmentos que querem entender como isso vai funcionar e poder contribuir. E aí, o que os agentes trouxeram para a gente? Olha, tudo bem vocês olharem para essa separação, mas eu acho que é muito importante também vocês olharem para a questão dos serviços ancilares, da resposta da demanda e da eficiência energética. E por que eu estou falando isso? Do mesmo jeito que preço horário, como o Marcelo falou, já é uma decisão que ocorreu dentro já do projeto da modernização, mas do ano passado. No ano passado, quando a gente fez o GT e fez as frentes de atuação com aquelas ações encadeadas, uma das ações que precisava ser tomada antes da gente discutir o Lastro Energia era justamente discutir critérios de suprimento. Como disse o Marcelo, a gente olha hoje, ou no Brasil, hoje a gente só olha para a energia, né? Megawatt-hora é pouco, assim, ele não tem uma qualidade, né? O megawatt-hora é o megawatt-hora, independentemente da fonte. Só que a gente sabe, sim, que tem qualidade na medida em que a fonte pode ou não ser capaz de gerar mais horas ou nas horas que eu quero, né? E aí, e isso, como é que a gente enxerga isso? Por meio dos critérios de suprimento. E por que eu falo disso? Porque quando a gente olha para ter essa fonte gerando para o Marcelo poder operar, a gente tem que olhar do planejamento, que é onde eu vou olhar critério de suprimento, para a etapa da contratação dos leilões e para a etapa da operação. Então, a gente já possibilita hoje que o planejador olhe esses dois critérios, então ele vai poder olhar o que está faltando no setor. Não é só, antes ele só podia olhar faltando energia, hoje ele pode olhar, está faltando energia, está faltando potência. Com base nisso, ele vai assim, ó, Ministério, tem que fazer um leilão, mas olha só, você não é qualquer fonte. É uma fonte que vai precisar ter potência nesse horizonte, eventualmente, que é o que a gente também está discutindo, pode ser que seja locacionalmente, de repente consiga enxergar. Então, esse tipo de discussão é que a gente está fazendo no Ministério. Como que o planejador consegue entregar essas informações para a gente desenhar o melhor leilão. E aí, a gente então vai poder contratar isso. E aí, quando a gente fala para serviços ancilares, é uma questão que a gente vê que ela precisa ser desenvolvida, os agentes trouxeram, porque tem fontes que eles têm uma flexibilidade que eles podem entregar na operação. Mas aí a nossa resposta tende a ser muito, e eu acho que está em linha com o que a Anel está olhando, um mercado separado, que é o mercado de serviços ancilares, basicamente. Né? Então, os agentes falam assim, olha, tudo bem eu ser contratado em leilão, mas eventualmente eu posso não querer tanto participar de um leilão se eu souber que talvez eu vou ter uma receita aqui nessa operação entregando esses serviços para o operador. Então, isso também está em discussão e foi um ponto que já estava na modernização, mas que pelo feedback dos agentes, a gente tem procurado priorizar e acompanhar de perto o que está sendo feito. E aí, quando a gente fala de resposta da demanda, eficiência energética, aí a gente olha um pouquinho mais para essa discussão do futuro, né? Quando a gente fala assim, a modernização do setor elétrico
ela está passando de um pressuposto de que a gente está querendo criar regras que sejam neutras à tecnologia. Ou seja, qualquer tecnologia que os nossos mercados, os nossos agentes quiserem implementar, deveriam ser viáveis. Então, a gente quer passar justamente de quem diz, olha, vamos fazer leilão, mas vamos expressar essas fontes. Não, olha só, o mais fácil, o melhor, né, a gente quer caminhar para isso, é que o planejador fala assim, eu preciso de energia de potência, eu tenho mais ou menos uma curva como essa, contratem. E a gente fala assim, a gente quer contratar isso, quais são os projetos? Aí os agentes trazem a resposta. Então, eventualmente, lá no futuro, alguém vai poder me trazer um contrato de uma eólica com uma resposta da demanda, porque, no fundo, o que a gente precisa é que a eólica tendo uma curva, e se ela, de repente, tiver uma dificuldade porque ela tem mais variabilidade, se ela tiver um contrato de resposta da demanda, ela vai poder atender. Então, só que, assim, isso é um futuro, né? Então, assim, aí, por isso, que o importante é falar que na modernização existe uma frente que são essas medidas transitórias. E esse foi um feedback muito relevante que a gente trouxe, que a gente recebeu dos agentes. A gente pode olhar o futuro, que nem diz o Marcelo, a gente tem que ter isso em mente, mas a gente tem que fazer as coisas de forma gradual. Os leilões de energia são uma experiência exitosa que o Brasil tem, e muitos países copiaram a gente, né, justamente para a integração das energias renováveis, justamente. E a gente tem que valorizar esse instrumento, não pode de modo algum colocar isso em xeque, porque toda a expansão que a gente teve nos últimos 10, 15 anos foi com base nesse modelo. Então assim, esse recado a gente internalizou muito bem no Ministério. Então, essa reflexão que a gente está fazendo agora sobre laço energia, mirando nesse futuro, né, com maior flexibilidade, é como fazer essa transição. Então, assim, acho que essas eram as minhas principais ponderações para os comentários. Não, perfeito. Thalita, deixa eu tirar uma dúvida com você, e a impressão que eu tenho aqui, pelo menos que eu tive, é que vocês estão trabalhando de uma forma muito agrupada, né? Talvez eu lembro do meu tempo de CCE, mas a percepção que eu tenho é que esse agrupamento entre a ANEEL, o ONS, CCE e o próprio Ministério, e a EPE também, ele está mais agrupado do que nunca, né? Todo mundo de mão dada, indo na mesma direção, né? Não, é isso mesmo. Acho que até o próprio Sandoval e a Agnes também tiveram a oportunidade de falar um pouco da construção do decreto, da elaboração da nota, da resolução da ANEEL que saiu, a minuta de resolução que saiu muito rápido, né? Então, e foi tudo muito construído, né? A Agnes também participou bastante, mas é um trabalho conjunto que a gente trabalhar sábado, domingo, mas consegue entregar. Não, perfeito, perfeito. Agora eu abro a palavra novamente para a Thalita, para Thalita tratar ali das suas ponderações. Você vai compartilhar, você vai... eu vou compartilhar. Host disable, eu tenho que ter permissão para... Deixa eu pedir para autorizar para você a permissão. E é importante, dentro das medidas que foram adotadas, Thalita, é importante ressaltar a liberação dos recursos para os consumidores e para as distribuidoras, que foi uma medida dos encargos, né? Foi uma medida determinada pela ANEEL, e esse processo, eu não sei o processo de construção, mas o processo de liberação dos recursos foram muito rápidos. Né? De um dia para o outro, nós tivemos o despacho, acho que na mesma data ou no dia seguinte, os valores foram liberados. O Sandoval lembra bem que quando ele fala, não, a gente foi construindo onde que tem dinheiro, que fundo que tem, e aqueles 3 bi foram... Né? E a gente, quando saiu, o operacional já rodou durante a noite e praticamente no dia seguinte já estava liberado aquele dinheiro, né, Sandoval? Foi muito rápido, porque foi construído junto antes de sair, em paralelo, né? Enquanto você trata de toda a regulamentação, de todos os impactos possíveis para mitigar qualquer risco, você já vai fazendo o operacional e quando saiu, efetivamente, já estava na conta lá dos distribuidores, né? Para poder auxiliar eles nesse fluxo de pagamento. Não, e assim, é importante ressaltar que a gente tem alguns clientes que são consumidores também, e foi muito bem-vindo pelos consumidores. Né? Eles ficaram muito satisfeitos ali, porque naquele momento do auge da pandemia, todo mundo um pouco perdido do que fazer e como fazer,
conseguir essa liberação, conseguir esse recurso, ainda que não, né, isso vai variar de acordo com o consumo, porque utilizou a regra do encargo de energia de reserva, que foi extremamente inteligente, facilita e ajuda muito. Deixa eu confirmar. Thalita, eu não sei se você está conseguindo compartilhar. Agora sim. Agora sim? Perfeito. Agora sim. Bom. Estão conseguindo ver? Sim, perfeitamente. Sim, estamos vendo. Bom, antes eu queria aqui agradecer ao Dr. Urias, Dr. Cid, pela oportunidade que o escritório está dando da CCE participar desse evento. A chefe de assessoria, né, a doutora Agnes, aí, capitaneando aí, sofreu para sair o decreto, né? Foi bravo. O diretor Sandoval, por tudo que nós podemos construir e ajudar a ANEEL para que fosse tudo mais rápido possível, e parabenizar ao Marcelo Praz aí pelo início da condução na diretoria, dos 4 anos aí, e Marcelo Praz foi meu primeiro chefe há 31 anos atrás, né, Marcelo? Foi meu primeiro chefe no setor e que me trouxe para o setor, que eu amo de paixão. Então, para trazer um pouquinho aqui do panorama da comercialização, eu sei que a expectativa é pós-Covid, mas eu trago aqui rapidinho o que a gente lá, o que na CCE nós temos acompanhado em relação ao consumo. Quando se olha os meses aí, janeiro até maio, e nós comparamos em relação a 2019, nós vemos uma queda expressiva aí no consumo. Janeiro já teve, né? Não foi especificamente em relação ao Covid, mas teve uma queda de 3,6%. Fevereiro também. Em março, algo bem interessante que nós temos lá de medição do consumo é que até o início de março, até o dia 20, o consumo cresceu 2,2%. E aí, a partir do dia 20, realmente veio o efeito da contenção, do isolamento social, e aí termina o mês de março com uma queda de 0,8%. E aí, abril e maio, que foram 2 meses já com um isolamento social estruturado, né? E esse impacto negativo do setor. Mês de maio ainda teve a questão da temperatura, que foi mais baixa, mas, enfim, a média dos 2 meses aí foram menos de 7.500 megawatts médios por mês aí, que é um impacto muito significativo, né? Quando nós olhamos o SIM e comparamos esses 2 meses aí, né, depois do dia 21 de março até final de maio, 2 meses e pouco, em relação a 2019, a esse mesmo período de 2019, que a gente tem aí uma redução de 11% e um equilíbrio entre o mercado livre, que foi de 10,7%, e também uma queda de 11% no mercado regulado. Então, a queda foi muito significativa quando nós comparamos em relação a 2019. E se nós olharmos aqui, essa curva amarela, ela é a média desse período de 2 meses em 2019. E quando nós comparamos aqui o azul escuro, que é a média desses 2 meses e meio, e o azul claro, que é a última semana. Então, o que a CCE vem acompanhando lá semanalmente, porque nós pegamos aquela medição e semanalmente acompanhamos, se estabiliza ou não. Quando nós olhamos na semana passada, o azul claro estava muito próximo do azul escuro, quer dizer, estaria estabilizando. Aí veio o azul claro, que é a última semana. Então, está se estabilizando, mas nós temos aí que acompanhar bem de perto, até porque a gente sabe que tem estados que estão retomando a volta, né, o fim do isolamento de forma graduada. Então, nós da CCE, semanalmente nós fazemos esse acompanhamento, e esse acompanhamento é público, tá? Nós divulgamos ao mercado.
Quando nós olhamos o mercado livre, só o ambiente livre, e comparamos com 2019, e aí nós vemos um percentual muito forte para veículos, uma queda aí de 55% para o setor de veículos, e setor têxtil e de serviços também, que tem sofrido bastante. Tem-se notícia de algumas indústrias, por exemplo, tem uma fábrica de veículos no Sul, no Rio Grande do Sul, que está voltando, tem outra no estado do Rio de Janeiro, que também voltou, mas ainda é muito pequeno para causar o impacto. E se nós olhamos por estado aqui, os impactos maiores na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, negativos, claro, a queda de consumo, resultando aí no Sudeste, Sul e Nordeste, uma queda aí em torno de 11% a 12%, quando nós comparamos em relação ao ano passado. E no Pará aqui é uma exceção, porque você tem duas cargas de grande porte no ambiente livre que retomaram as suas atividades, estão retomando e que estavam paralisadas. Então, ele teve até um crescimento, o Maranhão também. Foi muito falado aí a revisão da carga, né? Lá no final do ano passado, quando a gente olhava para 2020, em dezembro do ano passado, a gente fez uma projeção de crescer 4,2% em relação a 2020, né? Em relação a 2019. Nós fizemos já uma primeira revisão ordinária, porque a cada 4 meses existe a revisão ordinária da carga, que foi feita aí para valer a partir de maio. Nessa primeira revisão já foi retirado aí 3.600 megawatts médios, e como o Sandoval e o Marcelo falaram, a gente fez uma extraordinária, a ANEEL autorizou a extraordinária aí a partir de julho, com mais praticamente 1.400 megawatts, que totaliza aqueles 5.000 megawatts médios que foi falado. Em termos de impacto na comercialização, considerando essa revisão extraordinária da carga que vai valer a partir de julho, o que nós temos é um impacto no PLD de julho, do mês de julho, uma redução aí de aproximadamente R$ 24,00 por megawatt-hora, e se olha o preço médio do ano, uma redução de R$ 10,00 por megawatt-hora. E o GSF aí com um impacto de 1 ponto percentual, muito em função da redução da própria carga. E agora, as medidas que foram realizadas para conter o impacto, que já foram bastante faladas, mas que nós queremos trazer como contribuição aqui, o mercado livre, o que nós temos verificado lá na CCE, é que as liquidações, como está sendo, também foi falado pelo operador, está tendo um baixo nível de inadimplência. É claro, tirar do GSF, a questão do GSF. Mas o que acontece? Essa categoria, a categoria principalmente consumo, que são os comercializadores, os consumidores do Mercado Livre, eles têm sim chegado a uma negociação entre eles e têm sido adimplentes. Então, ou um ou outro, ou os dois, eles têm realizado de alguma forma essa negociação bilateral, de tal forma que não está tendo rebatimento na exposição negativa deles no mercado de curto prazo. E quando nós olhamos aqui o mercado regulado, foram várias medidas que foram tomadas, que já foram bastante faladas. A primeira que é o repasse dos valores do fundo dos encargos, que foi esse que nós começamos a falar, dos quase 2,7 bi, a liberação do Tesouro para tarifa social, né, dos 900 milhões, e a terceira medida, que é a própria criação da conta Covid por meio do decreto. O número aqui do repasse aos consumidores imediato, que foi feito de uma forma muito célere, foram os 2,7 bilhões, aí proveniente desse fundo de reserva que existia, que eram 2 bilhões, foram liberados imediatamente em abril, né, que foi um trabalho de parceria, nós operacionalizamos bem rápido, porque nós acompanhamos toda a discussão junto à ANEEL. No mês de maio foram liberados mais de 207 milhões e a própria ANEEL já autorizou que até o final do ano
caso haja esse excedente, vai ser liberado. Então, por exemplo, agora no mês de maio, que teve diferença de preço entre o PLDs entre os supermercados, provavelmente vai ter mais um fundo e que vai poder fazer um alívio, ser distribuído, né? Então, até dezembro, a ANEEL deu essa autorização para a CCE. E os outros, dos 900 milhões, já foram liberados ou homologados pela ANEEL, os 316, e os 500 milhões aqui que vieram para baixa renda, que daí já foi falado. O decreto, né, que cria a conta Covid, e aí a ANEEL já detalhou bem, a Agnes também, o Ministério, mas aqui especialmente a CCE, que traz essa atribuição de ser a gestora financeira dessa conta Covid. O próprio decreto traz. E aqui só uma comparação das duas contas, né? A conta Covid e a conta CR, elas têm diferenças muito significativas. Eu diria que a principal delas é que a conta Covid ela veio em função de uma redução da receita, né? Teve um aumento de inadimplência, redução do consumo. Em contrapartida, quando lá em 2014 você tinha uma exposição involuntária, uma alta exposição, um aumento da despesa da distribuidora em função da exposição involuntária dela, e os preços estavam muito altos, ao contrário da situação atual. E aqui eu trago 2 pontos que o decreto trouxe, que nós consideramos muito positivos, com aquele olhar até da própria fala da Agnes. Olha, o decreto ele não traz só a questão, o olhar para a distribuidora, mas ele traz também para o mercado como um todo. Então, na conta a Covid agora, ela prevê que caso o consumidor migre para o ambiente livre, ele leva esse encargo da conta Covid, que não estava previsto lá na conta CR. E a própria quitação antecipada, que também não estava previsto na conta CR e que foi, no ano passado, a CCE negociou lá com os bancos e conseguiu fazer a quitação antecipada, dessa vez já tem a previsão legal que, caso possa ser realizada, a própria decreto já traz essa previsão. E para amanhã foi convocada uma assembleia extraordinária para justamente aprovar a contratação desse financiamento da conta Covid. Vai ser amanhã na parte da tarde, com base em todo o material que já existe disponível. Após pandemia, o que nós... e aqui muito em linha do que tudo que já foi falado, mas nós não podemos, como o Marcelo falou, perder essa janela de oportunidades para nós resolvermos todo o problema de evolução que existe. A modernização do setor tem que continuar. E nós não podemos perder essa oportunidade. Temos todos os temas que estão sendo conduzidos aí pelo Comitê de Implantação da Modernização, que a própria Agnes está à frente disso. Nós temos participado na CCE de vários temas. E lá na CCE nós temos esses 5 temas, né? O GSF, o aprimoramento do MRE, a segurança do mercado, a integração de eletricidade e gás e a alocação adequada de custos e riscos, que nós temos trazido também a questão da limpeza da matriz. E, por último, a questão da formação de preço, que realmente no Comitê de Implantação, né, Agnes, ele é um processo grande aí, de 2 meses de estudos bem mais amplos, né, outros aspectos da formação de preço, como, por exemplo, o preço por oferta, mas no curto prazo, como o Marcelo falou, é o PLD horário que entra a partir de janeiro de 21, e aqui todos os esforços que a gente tem feito para poder preparar o mercado para que em janeiro de 2021 ele possa estar preparado de avaliar todos os impactos do PLD horário no seu negócio. Nós já realizamos aí 9 reuniões desde setembro do ano passado, que são workshops em que nós apresentamos todos os aspectos técnicos, os impactos comerciais. Nós divulgamos
relatórios, está no site da CCE, tem até por meio do aplicativo o app da CCE, a contabilização desses dados individualizados. Uma promessa que a gente tinha é de voltar lá em janeiro de 2019, para que os agentes tenham mais de um ano de PLD sombra estável. Nós, há 2 semanas atrás, nós subimos com esses resultados, então, portanto, agora ele já tem condição de ter mais de um ano de sombra estável, e com o mesmo, eu digo assim, estável, que é com o mesmo quando os modelos estão mais estáveis, na verdade, quando o D100 estivesse na sua versão mais estável que existe, e analogamente a gente fez com os outros modelos também. E por fim aqui, eu acho que eu queria só ressaltar mais uma vez os 3 pontos que já foram falados. A gente não sabe aí a extensão nem a profundidade do impacto da pandemia, visto até que a gente tem avaliado que cada estado está tratando de uma forma muito particular e periodicamente também em outro estágio a pandemia. E a CCE tem acompanhado isso bem de perto a cada semana. Nós temos aí a ANEEL e o Ministério tem, para garantir a segurança, a saúde financeira, né, toda a cadeia de pagamento tem se desdobrado, e nós lá também, para garantir essa sustentabilidade e mitigar o impacto para o consumidor. E, por fim, aí, manter todos esses... toda a modernização do setor, que nem a Agnes falou. Tem assuntos que são curto prazo, curtíssimo prazo, médio prazo e longo, mas eles não podem parar, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, aí eu estou à disposição para tirar dúvidas. Thalita, eu recebi algumas mensagens aqui perguntando se a apresentação vai poder ser disponibilizada, porque o material... Pode, claro. Material incrível, só ressalta a interligação dos assuntos, né? E, Agnes, eu abro para você fazer alguns comentários sobre o tema. Eu gosto muito dessa palavra que a Thalita usou no final, que é justamente essa questão da sustentabilidade, né? Acho que a gente vive esse momento auspicioso, como falou Sandoval, que é até estranho a gente falar que é um momento auspicioso no meio da crise, né? Mas, assim, auspicioso no sentido de que a gente está com muita energia, o que também é bem engraçado falar isso no nosso setor, mas a gente está com muita energia, que nem você mesmo disse, todo mundo trabalhando junto para endereçar questões que são muito relevantes para o setor, né? Então, a gente falou da modernização, mas a gente sabe que também tem o novo mercado do gás, com o PL 6407 também tramitando, o Ministério também tem sido muito atuante para apoiar, né, na tramitação desse PL. Então, assim, a gente vê que o Brasil, nesses setores de infraestrutura, pelo menos nesses que estão, né, sob a tutela do Ministério de Minas e Energia, ele adquiriu uma maturidade relevante. E o que eu acho muito importante de olhar também é como os agentes adquiriram, né, uma maturidade relevante. Quando eu falo que a gente está olhando para o futuro, né, onde os agentes possam trazer a resposta para aquilo que a gente precisa contratar para o sistema, é porque os agentes hoje têm essa capacidade, né? Um exemplo ontem no webinar que eu participei, que foi mencionado, foi justamente aquele leilão de Roraima, né? Foi até uma pergunta, né? Poxa, no fundo a gente diz o que a gente quer contratar e aí o provedor de gás ou o cara que tem a tecnologia solar, eles se juntam e pensam numa solução, os projetos híbridos, e eles viabilizam e a gente atende o setor. Então, assim, eu gosto muito de ver a energia elétrica como um serviço, né, que ele é essencial para todo mundo, mas no fundo o que está por trás dessa cadeia, a gente tem que deixar o mercado resolver e trazer as respostas. Então eu acho que um número muito interessante que a Thalita trouxe também é isso, assim, que o ACL, ele está sendo o que ele devia ser, né? Todo mundo, e aí, vocês vão fazer alguma coisa, vocês vão trazer alguma resposta para a ACL? Ele fala, poxa, será que é isso mesmo que as pessoas esperam, que a gente vai lá trazer soluções para a ACL, né? No fundo, o mercado, o ACL foi criado justamente para você permitir esse espaço de criação em que os agentes chegam às próprias concentrações e encontram as melhores soluções para si e têm as maiores flexibilidades, né? Então, assim, e aí, olhando então para essas duas políticas estruturais que estão no novo mercado do gás e modernização do setor elétrico, a gente olha assim para esse horizonte da sustentabilidade.
de criar regras que sejam perenes e propícias para a realização de investimento. E, de repente, dependendo da nossa curva em V ou em U, assim, a gente sabe que os agentes estão interessados em investir, que tem muita gente de outros países olhando para o Brasil, né? Então, a gente tem, sim, essa responsabilidade de manter tudo funcionando do jeito que está, fazer as mudanças de forma discutida, aberta e com muita previsibilidade para os agentes irem se adaptando, mas o que eu acho interessante ver é que hoje a gente já tem uma visão de onde a gente quer chegar. Então, isso eu acho que ajuda todo mundo a caminhar para isso, e aí, de fato, as entidades, elas estão trabalhando muito juntas. Assim, eu acho que a modernização, porque a gente teve muito tempo para fazer o plano de ação, acho que foram 180 dias, né, e aqueles eram 14 grupos temáticos, todas as entidades coordenando. Então, assim, aí a gente adotou essa rotina de olhar para todos os nossos trabalhos. Quando a gente fala, por exemplo, dos serviços sociais, é uma agenda que está na ANEEL. Vários aperfeiçoamentos do MRE estão na ANEEL e sempre estiveram, né? Então, assim, só que hoje a gente consegue olhar tudo junto. Então, assim, a gente consegue olhar como uma coisa está relacionada com a outra e como a gente vai atacando os desafios, né? E os problemas também, né? Naturalmente, de forma concatenada. Então, assim, eu acho que a gente vive, nesse sentido, um momento muito positivo no setor de energia do país, assim. E eu acho que é muito importante, sempre reitero, que a administração do Ministro Bento, ela é sinceramente muito aberta para os agentes. Então, assim, existe muito espaço para os agentes procurarem a gente se quiserem entender, procurarem a gente se quiserem dar opinião e sugestão. E eu acho que a ideia da gente fazer o plano de ação da modernização do setor elétrico, muito visual, está no site do Ministério, a resolução do CNPE do novo mercado do gás, com todo o passo a passo, né, que é o roadmap também, é justamente para dar essa previsibilidade para os agentes poderem contribuir, poderem trazer soluções, porque justamente a gente tem que reconhecer essa riqueza que vem do mercado, né, inclusive em termos de geração de conhecimento. Então, essa era a minha ponderação, e eu acho que justamente quando a Thalita fala das discussões sobre PLD e horário, é muito isso que a gente está vendo. A gente tem incorporado muitas lições do mercado. Isso tem sido muito rico para a gente também. Perfeito, bem legal. Os temas que vocês colocaram, as ponderações são incríveis, extremamente agregadoras. Eu abro a palavra agora para o Marcelo e posteriormente ao Sandoval para alguns comentários sobre a fala da Thalita e da Agnes. Primeiro as meninas, né? Elas falaram, agora vocês. Elas são mais importantes. Eu queria fazer um comentário a respeito de uma fala que a Agnes fez, não agora, anteriormente, que eu acho importante e que a gente valoriza pouco, dá pouca importância no Brasil, e talvez seja a razão pela qual até hoje a gente não tem esse mecanismo que é a resposta da demanda. Em 1998, a gente teve a diretriz de implantação, né, de semi-horário e preço horário no Brasil. E a gente vai concretizar isso mais de 20 anos depois da declaração da intenção na reforma do setor do RECEB de 1998. Resposta da demanda é uma coisa que já se arrasta também há anos e anos. E aí, quando a Agnes terminou a fala dela, eu resolvi fazer uma consulta aqui, não deveria ter feito, não foi prudente. Eu olhei o mercado da PJM. Hoje, a ponta da PJM nos Estados Unidos se deu às 4h17 da tarde, com 120 gigawatts, foi a ponta. Quer dizer, o mercado da PJM é maior que o Brasil inteiro, porque o nosso recorde de demanda é 80 e poucos mil megawatts. Eles têm uma resposta da demanda de 10% do mercado. 12 giga de resposta da demanda estão inscritos para participar do mecanismo de oferta e formação de preço. E nós temos uma frustração muito grande. Não conseguimos ter êxito ainda com o projeto piloto que foi implantado, que foi uma elaboração muito rica, feita em conjunto pela ONS, pela ANEEL, pela CCE, mas infelizmente não conseguimos êxito, parte pela questão do GSF também. Mas, se a gente olha o enunciado da Agnes, falando de mercado de serviços ancilares, onde você está olhando pelo lado da oferta e pelo lado da demanda, e talvez como um recurso de planejamento da expansão, é uma coisa que a gente tem que aproveitar de novo, esse espaço que a gente tem agora, para tratar de uma questão que é tão relevante. Então, é uma mensagem que eu gostaria de deixar, que a gente volte, revisite, olhe tanto no nível da expansão, quanto no nível da operação, e esse recurso que é muito incipiente no Brasil.
Eu acho que os dados e fatos que a Thalita trouxe são muito ricos, mostra, como você falou, o alinhamento entre as instituições. Parece que nós combinamos previamente o que a gente ia falar, né? Eu, Thalita e Agnes, em especial, e mesmo Sandoval, quando fez a fala dele, e, na verdade, a gente não se falou absolutamente nada e mostra o alinhamento que as instituições têm com relação aos desafios. Fico feliz e contente que todos nós temos a percepção de que a modernização do setor é uma bandeira que a gente deve continuar carregando, né? E Thalita conclui a apresentação dela. Eu acho que isso é brilhante e é uma coisa que todos nós devemos perseguir. Não, perfeito. Aquela impressão que está sendo passada de todo mundo de mão dada, ainda que não combinado, né? Ela reforça aí. Sandoval, sua vez. Opa, obrigado, Urias. Acho que o alinhamento, eu vou começar pelo final, o alinhamento das instituições, ela de fato está ocorrendo porque, primeiro, é o próprio espírito agregador que nós temos hoje na condução do Ministério de Minas e Energia, né? O ministro Bento, de fato, como foi falado pela doutora Agnes, ele é realmente um grande condutor, um grande comandante, e nos deixa com bastante liberdade para fazermos as nossas atribuições. Eventualmente, quando há uma discordância natural, um processo de construção, mas que isso tem sido feito de forma bastante fluente. E todas essas ações que foram citadas, feitas pela ANEEL, no primeiro momento, por ter uma função executiva ali na ponta, como agência reguladora e de fiscalização, elas não saem do nada. Essa questão da conta surplus, que foi falado aí, que realmente foi uma ação bastante meritória da ANEEL, na realidade ela estava sendo construída nos bastidores, com a CCE e com a CCE e a ANEEL. Então, no momento que nós tomamos a decisão, na realidade já estava tudo operacionalizado, a CCE apenas rodou lá e começou a fazer os pagamentos para cada uma das partes. Uma outra parte que aí o doutor Marcelo não estava ainda à frente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, no cargo de diretor, mas no momento que houve a crise, a própria diretoria do ONS espontaneamente procurou a agência no momento que, assim, estávamos ali construindo soluções, e eles disseram, olha, nós temos aqui alguns caminhos para avaliar também, temos algumas percepções. E aí, a partir dessa aproximação, que já existia, mas no momento da crise ela foi mais sinérgica, foi que nós identificamos a possibilidade de antecipar a parcela de ajuste dos processos tarifários, que foi o que o doutor Marcelo comentou no início da exposição dele, e aí o doutor Urias mandou uma mensagem aqui para mim, olha, é o despacho 1106, e aí eu falei, nossa senhora, me dá um tempo aqui que eu preciso ver o que é esse despacho. E aí eu me recordei o que de fato ocorreu. Todo o processo de previsão de tarifa da transmissão, a ANEEL fixa a tarifa em junho para valer até julho do próximo ano. Na realidade, junho para valer até o início de dia 1º de julho do próximo ano. E nós fazemos uma previsão de receita da transmissão. E aí, quando nós fizemos um corte ali em março, em abril, nós verificamos, opa, temos uma folga aqui de 400 milhões de reais, porque as empresas não vão conseguir implantar esses empreendimentos. Então, nós decidimos antecipar esse valor, porque se não assim fizéssemos, nós teríamos que colocar esse valor como uma receita extra e para ser paga em 12 vezes a partir de julho. Eu falei, olha, estamos precisando do dinheiro agora. Falamos com o ONS, falamos com a ABRAT, a ABDIB, que são as associações que congregam as empresas de transmissão, e aqui precisa reconhecer que foi unânime o senso de colaboração. Então, foi assim que construímos a solução, foi assim que construímos a solução do surplus, e é assim que nós vamos continuar construindo soluções, todos de mãos dadas. E aqui todos não é retórica, nós estamos falando
do Ministério, como o Poder Concedente, Operador Nacional, a CCEE, a ANEEL, as empresas com seus legítimos interesses, que nós aqui na ANEEL temos e o Ministério temos o papel de fazer a conciliação desses interesses, muitas vezes bem divergentes. Sandoval, como a gente comentou, o desafio de vocês são diários, né? Porque vem a distribuidora pedindo uma coisa, o consumidor pedindo outra, o gerador pedindo outra, a comercializadora pedindo outra e a transmissora. E a forma que vocês atuaram, ao meu ver, e de muitas pessoas que a gente conversa, fica muito claro que foi uma forma equilibrada, principalmente com relação ao despacho da transmissão. O voto deixa claro, nós fizemos uma análise específica sobre essa questão, e o voto deixa claro, olha, eu estou fazendo isso, você vai ser recompensado lá atrás. O ONS deu uma resposta também sobre esse tema, então, assim, é muito gratificante saber que está funcionando e está funcionando de uma forma muito estruturada. A gente vai abrir agora para as perguntas, mas eu tenho que fazer um comentário sobre a apresentação de vocês, que não foi uma apresentação, foi uma aula, uma exposição fantástica, muito, muito agregadora. Algum dos palestrantes tem algum comentário adicional para fazer, ou eu posso abrir para as perguntas? Pode abrir. Eu tenho uma curiosidade e eu queria a percepção de vocês sobre um ponto muito importante. Existiu uma expectativa muito negativa da abertura, da retomada pós-pandemia na Europa, principalmente do ponto de vista econômico. E já está se observando que o efeito, ele é um efeito ruim, mas não tão quanto se esperava. Para mim, na apresentação de vocês, ficou claro que a percepção também é essa. Mas eu queria a opinião de vocês expressa sobre esse tema. Vocês enxergam que os efeitos da pandemia eles vão ser tão nocivos quanto se parece ou não? Ele vai ser menor? Se a Thalita quiser começar, ou a Agnes. Vamos manter a ordem das meninas primeiro? Quer falar, Agnes? Bom, posso falar. Eu acho não tem como antecipar muito, né, Thalita? Assim, que nem a Thalita falou, eles estão fazendo acompanhamento para e passo. A gente tem CMSE todo mês. Mas o que a gente quer justamente é preservar a sustentabilidade. A gente quer estar pronto para, voltando, a gente conseguir dar as respostas. E toda essa agenda de leilões, tudo está pronto, né? E está engatilhado. Não sei, Thalita, se você quiser complementar, mas assim, no fundo é isso, né? eu acho que acompanhar, até a extensão, né, Agnes? Acho que a gente não tem nem noção da extensão. A cada semana a gente tem o impacto do passado, do consumo e tal, mas até quando vai, né? A profundidade que vai é muito difícil a gente prever alguma coisa nesse momento. Mas estamos acompanhando aí toda semana, a gente acompanha e os dados que a gente torna público para todos vocês, né? No CMSE todo mês, mas estamos assim, sob expectativa, eu diria. Marcelo e Sandoval? Bom, eu estava tentando pegar uma cola aqui, mas não deu tempo, porque... Não, porque o GEO15 faz um boletim semanal desde o início da pandemia. Ele emite um boletim semanal e encaminha para todos os operadores. Eu estava buscando o boletim dessa semana, mas não tive tempo ainda de ler, porque esses fenômenos estão sendo compartilhados pelos operadores, porque é sempre um excelente termômetro da velocidade com que a economia vai se recuperar em cada lugar do mundo, né? Eu acho o seguinte, né? Eu não quero me meter numa seara que não é minha, quer dizer, eu compartilho, né, do que a Agnes e a Thalita falou, né, mas a gente... Lembra que a Thalita mostrou que tinha uma redução de carga lá antes da pandemia, né? Em janeiro e etc. Ou seja, a gente já experimentava alguns efeitos não muito amistosos e amigáveis na economia do país, com algumas sinalizações que já comprometiam, independente da pandemia, o ritmo de crescimento que a gente imaginava ou idealizava há um ano atrás, né? Um certo recrudescimento, digamos assim, das perspectivas de crescimento do PIB, independente da pandemia. A expectativa que eu tenho, né, como cidadão, é que essas coisas se resolvam o mais rápido possível, que a gente possa retomar o crescimento. Como o Sandoval disse, né, o
o ruim é bom, né? Que ruim que é bom? Quando a gente está no sufoco, correndo atrás de megawatt, buscando adiantar a obra, autorizar a linha, é o ruim que é bom, porque é a sinalização, o reflexo de que a economia do país está crescendo, que empregos estão sendo gerados. Agora, dizer se vai ser em U, se vai ser em V, como é que vai ser, cada um tem uma teoria diferente, é muito difícil, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui, se eu encontrar alguma ponto interessante nesse boletim, eu mando para você e depois você distribui. Ah, Tá? claro, com certeza, com certeza. Maravilha. Bem, Urias e os demais, eu sou uma pessoa otimista por natureza. E, assim, acredito fortemente que nós temos resiliência, nós temos força, nós temos fundamentos na nossa economia, que eles podem ter sido abalados, mas que eles retomarão a sua forma normal. Apenas colocar alguns números, a ANEEL, quando houve a crise, nós tivemos um primeiro momento, foi um momento, vamos dizer, aquele momento da negação. Falou, olha, estamos no fundo do poço, as empresas, por sua vez, traziam as piores perspectivas possíveis e a gente, claro, a ANEEL, ela tem informações, mas nós não temos todas as informações. E os segmentos regulados pela ANEEL, muitos deles operam por monopólio natural, então a assimetria de informações, ela vamos dizer, nós temos que conviver com ela. Então, para você ter uma ideia, no primeiro momento chegou-se a afirmar que nós teríamos uma redução de mercado da ordem de 20%, uma inadimplência na ordem de 20%, e isso realmente era uma situação caótica, ela seria completamente insustentável. A partir desse momento, nós começamos a estruturar como que seria o acompanhamento de todas essas situações. E aí definimos 2 elementos fundamentais, que nós chamamos de os indicadores fundamentais, ou seja, os pulsos fundamentais do segmento de distribuição. Então, vamos lá, vamos verificar como é que vai se comportar a inadimplência, como é que vai se comportar a perda a redução de mercado, de faturamento. E aí, assim nós fizemos. Então, naquele primeiro momento, você tinha ali uma inadimplência, aí recorrendo aqui a uma cola, que chegou aqui no seu ápice em 14%. E aí, no momento que a gente diz, opa, na realidade, desculpe, eu vou me corrigir, ela no ápice chegou a 25%. E aí, com o passar do tempo, ela foi reduzindo, e hoje nós temos aqui uma inadimplência da ordem de 8,4%. Ora, se você verifica um valor que é histórico e normal para esse período, que é em torno de 3%, 2,5%, você teve um impacto da inadimplência em função da Covid, neste primeiro momento, ainda da ordem de 5%. Isso varia bastante. Ela já chegou a 3%, para você ter uma ideia. Então, isso é muito variável. Então a coisa não está tão ruim como a gente imaginava. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente olha a questão, por exemplo, do impacto da redução de receita, ele também não chegou a isso tudo. Chegou aqui, estimado, desde 18 de março, da ordem de 5,7 bi, sendo que 4,1 bi é devido à inadimplência. Então, você está falando aqui de 1 ponto alguma coisa. Então, as coisas, no primeiro momento, elas costumam realmente assustar, porque ninguém imaginava em sã consciência que nós poderíamos passar por uma crise dessas proporções. Agora, também falando em termos de relatórios, nós recebemos um relatório diário do ONS que tem mostrado também um crescimento no consumo. Então, eu queria encerrar aqui, nesse momento, dizer que eu sou uma pessoa otimista de natureza. Agora, não posso precisar quando vamos sair e como vamos sair, mas uma coisa eu tenho certeza, nós estamos tomando as medidas certas,
na gradação correta e vamos seguramente estar muito mais fortes do que antes. Queria também trazer uma informação complementar a respeito da tabela que a Thalita trouxe com relação à comparação da conta CR de 2014 com a conta Covid de agora, é que em 2014 nós não fizemos a alocação de custo, não propusemos uma alocação de custo como estamos propondo agora. Ou seja, em algum momento vai se verificar quem de fato usou o recurso. Mas o principal, que é o diferencial que se acrescenta à tabela que a doutora Thalita trouxe, é que em 2014 foi feita uma cota de CDE única para todo mundo. Ou seja, foi socializada. Ou seja, regiões, concessões que eventualmente pegaram mais recursos da conta CDE, elas tiveram uma mesma cota de outras concessionárias que pegaram menos recursos. Ou seja, até nisso a conta a conta Covid também ela é mais bem estruturada, porque ela é mais socialmente e financeiramente mais justa. Vai pagar quem usar mais o recurso. Perfeito, Sandoval. E agregando esse ponto, a CDE é um assunto que a gente tratou bastante aqui e isso fica muito claro. E isso é muito importante, porque a atuação das 4 esferas, vamos colocar assim, mitiga muito qualquer tipo e qualquer risco de judicialização desse tema, e a gente sabe que judicialização sobre qualquer tema, ela não é boa. Então, a forma que vocês estruturaram, a forma que vem sendo estruturada, é muito satisfatória, de fato, é muito satisfatória. A gente faz algumas ponderações sobre alguns temas e é essencial que a gente registre. A forma que a conta Covid está sendo estruturada, foi estruturada desde o decreto até a minuta, que ainda não saiu de resolução, tem que ser enaltecido, a gente tem que dar os parabéns para vocês. Eu acho que o pessoal tem alguns compromissos e tem algumas perguntas, a gente vai encaminhar posteriormente para a resposta, mas em nome do escritório, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Foi muito agregador, todas as colocações, eu aprendi muito, além de trabalhar no setor elétrico, eu admiro demais todos vocês pelos posicionamentos, alguns eu tenho mais contato, outros nem tanto, mas a gente acompanha bastante o trabalho de vocês e agradecer novamente a disponibilidade de vocês, porque eu sei o quanto é difícil disponibilizar esse tempo aí de 2 horas. Por mim, eu ficaria aqui até as 10 horas discutindo setor elétrico, porque é uma coisa que eu não só trabalho, mas como eu gosto muito. E eu abro para a consideração final de todos vocês. Se a Agnes quiser começar, ou a Thalita, fiquem à disposição. Bom, posso começar aqui. Eu quero agradecer a todo, ao escritório, a todos os meus colegas aqui, debatedores, e principalmente aos quase, agora são 107, mas eu vi que no pico chegou a 150 participantes aqui por terem compartilhado com a gente esses momentos aqui, para a gente aprender um pouco mais a cada dia, né? Obrigada, tá? Nós que agradecemos, Thalita. Agnes, acho que está liberando aí seu áudio, que você está sem áudio, né? Agora está pronto. Também queria agradecer na mesma linha que a Thalita. Quando você fala que 2 horas, são 2 horas na agenda, é puxado. Só que quando a gente vê que a alternativa do mundo antes da Covid era a gente pegar um avião, ir para um lugar para falar, pegar outro avião e vai 2 horas de aeroporto, assim, era muito mais tempo. E a gente participava bem, assim, participava bem menos, pelo menos eu posso dizer pelo Ministério assim, da gente, a gente não conseguia, porque de fato consolidar o trabalho com essas viagens é muito difícil. Então, eu tenho gostado muito dessa modalidade do webinar, porque ela permite a gente passar muita informação, que eu acho que é devido para a sociedade, eu acho justo, eu acho os canais muito bons para isso, e que por mais que tomem o nosso tempo, acho que é um tempo bem investido, e é muito mais prático. Então, assim, eu queria agradecer mesmo pela oportunidade e pelo interesse, né, de todo mundo que acompanhou, e a gente se coloca sempre à disposição, né, para abordar os temas que vocês acharem importantes. Muito obrigado. Marcelo? Antes do Marcelo, deixa eu só agradecer a todos, né, e falar que eu fiquei com muita inveja, porque o setor do gás ainda está
da pedra lascada ainda para chegar nesse nível que vocês estão no setor elétrico. E agradecer a todos pela participação. Marcelo. Obrigado. Eu agradeço o convite e eu acho que o que o Cid falou agora é verdade. O setor de energia elétrica é um dos setores de infraestrutura, talvez o mais bem estruturado no país há muitos e muitos anos já, décadas. E acho que é motivo de orgulho para todos nós a maneira como a gente, o comprometimento de todos que a gente vê aqui e o empenho para que as coisas aconteçam, que funcionem. E o que a Agnes falou é bastante importante, né? Antes da pandemia, a gente não tinha essa oportunidade de estar trocando ideias, ouvindo as pessoas dessa maneira diferente como a gente está fazendo hoje, que tem uma certa informalidade e que permite o debate muito mais do que exposições. Eu acho que isso é muito rico, né? E, para terminar, eu gostaria de dizer para a Agnes, né? Agora eu estou viajando. Quando eu virar minha cadeira para o outro lado, eu já estou no trabalho. Vai ser uma questão de 10 segundos, eu vou mudar da viagem para o trabalho. Né? Então, essa é a mudança na rotina das nossas vidas. Eu só gostaria de comentar também o empenho que o Operador Nacional vem fazendo para lidar com as vidas, preservar a saúde dos seus empregados. Eu acho razão de a gente destacar. Nós temos operadores trabalhando 24/7 nos centros de operação, o extremo cuidado e o carinho que nós temos com as vidas e com a saúde de todo mundo, em especial daqueles que são nossos colaboradores. Então, eu gostaria aqui de publicamente fazer um agradecimento aos operadores do sistema que estão nos centros de operação e a todos os empregados pelo comprometimento que eles têm com a organização. Em 24 horas, nós botamos a empresa toda em home office, temos comprometimento. Marcelo, deu uma travadinha no final dos agradecimentos. Você chegou a escutar quando eu falei sobre os centros? A gente escutou que vocês conseguiram até 24 horas estruturar o home office. Então, e eu fiz um agradecimento especial aos empregados do INS, em especial aos operadores de sistema, que mantêm o sistema funcionando 24/7, e o carinho que nós temos por essas vidas e o cuidado que nós temos com todos, como qualquer um da população, mas a atenção que o operador devota ao comprometimento que todos têm com a missão. Até pela relevância e importância que eles têm para o país, né? Porque a gente acha simples acender a lâmpada e apagar, mas a gente não sabe o trabalho e a estrutura que tem por trás disso. Sandoval, obrigado novamente e abro a palavra para você. Urias, eu acho que o doutor Urias, o doutor Cid, os demais colegas que participaram aqui do painel e a todos que nos acompanharam, como a doutora Thalita falou, foram vários, e eu aqui dei uma passada de olho rápido, tem colegas da imprensa, a doutora Solange também acompanhou, ex-conselheira da CCE também, e acho que o sentimento aqui é de agradecimento. Temos a perspectiva de apresentar para a sociedade brasileira o que o governo, em todas as suas perspectivas, está fazendo para o enfrentamento da crise. E aqui, quando a gente fala governo, nós estamos falando agência reguladora, Ministério de Minas e Energia, empresas do setor, consultorias, porque, na realidade, nós temos um problema para resolver e estamos aqui apresentando os caminhos, as soluções, as opções que temos. E, como foi falado de forma bastante aberta por todos, tudo isso de forma transparente, mostrando os caminhos, as soluções que temos. Eu acredito que temos um ambiente de maturidade bastante grande, razão pela qual eu mantenho o meu otimismo e que vamos sair dessa crise muito maiores do que entramos. E não tenho dúvida nenhuma, quando a gente menos esperar, aí o Marcelo já vai estar procurando na ANEEL, olha, precisa autorizar isso aqui, o Ministério lá tem que autorizar essa obra com emergência, porque o setor está crescendo muito mais do que a gente esperava. Então, esse é o sentimento, e principalmente de agradecimento
acho que fóruns e momentos como esses são importantes para que a gente possa se comunicar bem com a nossa sociedade. Não, com certeza, Sandoval. Para finalizar, porque a Agnes tem um compromisso também, eu vou tomar só um minutinho agora. Eu tenho a mesma visão que a sua, exatamente a mesma visão que a sua. Eu acho que a gente vai retomar, vai atravessar essa crise muito mais forte, com um aprendizado muito grande. Aproveitando a oportunidade, quem está presente ainda, nas próximas semanas a gente vai estruturar um grupo técnico e regulatório para discutir temas referentes ao setor elétrico. Isso é uma coisa que a gente acha muito importante, então nós convidamos todos que participaram, todos que estão disponíveis, e quem tiver interesse e disponibilidade para participar, prometo que vai ser um tempo mais curto, vai ser 1 hora, nós ficamos à disposição. É só mandar o e-mail para contato@tomasa.adv.br ou para o meu e-mail ou do CID, que é urias@tomasa.adv.br ou cid@tomasa.adv.br. Está no chat. Agradeço muito a participação de vocês. Um bom resto de semana e um excelente final de semana para vocês. E muita quarentena para todos vocês também. E se cuidem. Cuidem. Obrigado, obrigado. Tchau. Um abraço para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.